Sejam bem-vindos ao Ligações, o projeto que acredita que a medicina é feita de pessoas para pessoas. Hoje recebemos o Dr. Henrique Cirne Carvalho. É diretor do ICBAS, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que ajudou a fundar o conceito One Health em Portugal. Como médico, é uma referência na cardiologia e é também um ativista na luta contra o cancro do pulmão. Na jornada contra o cancro, o medo tem muitos nomes. É com diálogo e a criação de uma comunidade forte que estes medos se desvanecem. É assim que profissionais de saúde, familiares e decisores se aproximam do doente. É aqui, no podcast de Ligações, que criamos um espaço para transformar conversas em ações para humanizar o cuidado oncológico. Episódio 6. Liderar com o coração. Gestão humanizada em oncologia. Dr. Henrique Cirne, muito obrigada por ter aceitado este convite para estar connosco. Nós estamos no ICBAS, numa casa de excelência de formação de médicos, mas além da parte clínica que aqui se ensina, a ser médico, o que é que mais gosta de passar aos alunos? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É muito gratificante para mim, e enquanto diretor desta instituição, participar neste esforço dessa ligação da medicina, dos médicos, das pessoas, enfim, de um enquadramento que traga esse benefício. Pergunta-me como é que nós podemos participar numa relação de formação que ultrapassa apenas o desenvolvimento de competência clínica e técnica. Isso é a pergunta mais importante. Porque nós não queremos formar apenas bons técnicos, queremos obviamente formar profissionais competentes, mas queremos sobretudo encontrar modelos de formação que ultrapassem apenas esse contexto e esse objetivo. Queremos procurar ajudar a formar bons cidadãos, mais completos, mais comprometidos, e para isso temos que encontrar modelos, como temos procurado, e que obviamente ainda estamos a procurar, que está um processo em evolução, que alargue o enquadramento da visão dos jovens, que depois futuramente serão médicos ou serão de outras profissões, mas os médicos, que é a situação aqui que nos junta, que tenham uma vivência e uma visão diferente daquela que é apenas o objeto da sua atividade técnica. Tem que ser pessoas competentes, que consigam perceber o seu interlocutor, que é o são ou o doente, que saibam perceber como é que podem chegar, independentemente do nível cultural, do nível social, do nível económico, da região em que se encontram, conseguir chegar a essas pessoas que são os seus interlocutores. Mas parece uma exigência bastante grande. É muito grande. E esta é a parte mais difícil de ensinar a formação médica. O que é que nós, em termos práticos, o que é que temos procurado fazer? Alargar esse enquadramento da formação. É evidente que se voltarmos um bocadinho atrás, percebemos que os nossos alunos, para chegarem ao curso de medicina, têm que se dedicar fortemente no secundário a obter notas muitíssimo altas e têm que desfocar, eventualmente, de outras atividades, de outros propósitos, para se focar naquilo que é o objeto que lhes permitirá, sim ou não, entrar no curso que querem. E nós temos agora, uma vez que eles nos chegam, encontrar também opções e soluções para os ajudar a alargar a banda da sua avaliação do mundo. E por isso é que temos, por exemplo, no nosso curso de medicina, logo no primeiro ano, cadeiras optativas, como a introdução à poesia, que é ministrada por João Luís Barreto Guimarães, que é um cirurgião plástico muito conhecido e reconhecido, e um poeta que nós sabemos que dá as aulas. Temos a Música e a Mente, que é dada pela professora Ana Zão, enfim, um conjunto de outras competências que ajudem a alargar essa visão sobre o mundo. Acreditamos que pessoas culturalmente mais competentes conseguem perceber a necessidade de uma relação mais competente também. É nisso que nós temos procurado apostar. O doutor já disse que este sistema que temos, e falou na questão da avaliação e da entrada dos alunos nos cursos de medicina, acaba por ser o melhor do pior, ou seja, é difícil fazer essa mudança, perceber onde é que se podia introduzir alguma espécie de mudança, porque muitas vezes fala-se na questão da vocação, essa avaliação da vocação, mas depois há também a exigência das notas. É difícil esse equilíbrio, ainda não se encontrou aqui um modelo melhor?
Eu acho que disse muito bem, quer dizer, é o melhor dos piores, né? Quer dizer, não se encontrou ainda um que sistematize melhor a capacidade de fazer um escrutínio e a identificação dos candidatos. Mas aquilo que disse também é absolutamente verdade, que nós estamos a perder pessoas que tinham potencialmente uma grande vocação, que muitas vezes por uma métrica que está ali muito próxima, não conseguem entrar para o curso que gostariam, para o qual têm capacidade, têm competências e têm vocação. Mas é muito difícil encontrar métodos de seleção que escrutinem claramente todas as competências que são necessárias. Depois, todas aquelas que permitiriam eventualmente essa apreciação, podem criar outros enviesamentos que por si só já podem perturbar aquilo que é uma dinâmica de equidade relativamente à admissibilidade desses candidatos. Portanto, é um processo muito complicado e este é o melhor dos piores, mas não conseguimos que seja mais do que isso. Portanto, vamos perder pessoas com grande competência, estamos a absorver uns que têm grande competência técnica e intelectual, mas depois têm dificuldade na relação com aquilo que é a previsibilidade das suas funções, mas também para esses temos criado outras saídas que não sejam apenas as clínicas e que o jovem médico, neste momento, ao contrário do que aconteceu na minha geração, em que nós, de uma forma geral, ou existíamos medicina, ou tínhamos a docência e o exercício, etc., agora não, há outras opções que os jovens médicos podem encontrar como a solução da sua atividade no futuro. E, portanto, algumas dessas competências que não têm são menos importantes e aquelas que têm são mais importantes para outras tarefas. E esse é um papel também de quem forma, ou seja, é o papel de uma universidade, neste caso como o ICBAS, quando um estudante chega cheio de sonhos, naturalmente, aos 18 anos, e depois, se calhar, esse primeiro choque com a realidade universitária, os sonhos vão-se perdendo, vão-se adaptando. É esse o papel também de quem forma esses jovens, a mostrar-lhe que há outros caminhos possíveis. É verdade. É importante que se consiga mostrar essa diversidade de opções, que de facto existe, mas também é preciso ajudar os nossos jovens estudantes a identificar os modelos de relação com a perda, com a dificuldade, com a frustração, porque isso vai ser a realidade ao longo da vida deles e de qualquer pessoa. Ninguém está protegido dessa condição e, portanto, eu acho que é papel do formador, através dos seus exemplos, ou de exemplos que conheça, dizer que as dificuldades vão surgir, mas também a vantagem que se consegue obter quando há um sucesso, e o sucesso pode ser uma coisa muito pequena e só sentida pelo próprio, é extraordinariamente gratificante e ultrapassa larguissimamente aquilo que é a frustração das dificuldades. Portanto, este trajeto é um trajeto complicado, obviamente, está dependente de muitas variáveis, mas ao mesmo tempo tem momentos de enorme satisfação que só o profissional, o futuro profissional e o aluno conseguem entender. Também os de perda são terríveis, não é? Quer dizer, o saber lidar com a perda, apesar daquilo que é o estabelecimento de um compromisso muito competente com a prática, não somos infalíveis e não há ninguém infalível. Portanto, o ajudar a lidar com a frustração, com a dificuldade, mas depois valorizar sobretudo aquilo que é o sucesso, eu acho que vale a pena procurar ter uma atitude dessa natureza junto dos nossos estudantes. Há pouco falou nessa questão da música e da poesia, que eu presumo que, de certa forma, acaba por ser uma surpresa para alguns deles quando aqui chegam, mas é uma forma de eles ganhar essa sensibilidade que falou, porque nós aquilo que normalmente se espera de um médico é que haja uma empatia com o doente ou com quem está a tratar, que se consiga estabelecer essa relação. Quando isso falha, provavelmente falha uma parte também clínica. Tenho essa ideia que é preciso as duas coisas andarem muito juntas. Totalmente. Não chega só a empatia sem conhecimento técnico, por isso, mas também não faz sentido conhecimento técnico sem empatia. É muitas vezes difícil de equilibrar estas duas necessidades e aquilo que nós procuramos demonstrar e através de role models, enfim, exemplos que nós conseguimos transmitir, pessoas que eles conhecem e que servem um bocadinho de exemplo para aquilo que são modelos de prática com esse equilíbrio da relação humana, da empatia, da proximidade,
sem ultrapassar um limite que também pode ser agressivo para o doente, e o doente tem que estar preservado dessa invasão, e por outro lado, ser capaz, nessa proximidade, conseguir desenvolver as suas competências, o seu conhecimento para o benefício, pelo menos o benefício que identifiquem. Dizia o professor Nuno Grande, eu tenho como um exemplo claro daquilo que é um médico e um cientista que é comprometido com todo este modelo, esta proposta, que quando o doente sai do nosso consultório pode não ir melhor, mas tem que se sentir melhor. E muitas vezes é isso, o doente não precisa apenas de uma boa terapêutica, precisa de um bom modelo de atuação, e a atuação passa muito pela proximidade, da competência. Isso ensina-se concretamente nas aulas, ou seja, isso ninguém chumba provavelmente por não ter empatia, mas essa parte ensina-se ou é avaliada num curso de medicina? É. Sobretudo na fase, eles têm uma cadeira de psicologia clínica, e durante essa que está normalmente entre o segundo e terceiro ano, porque tem mais do que um semestre em que tem psicologia clínica, tem a psicologia básica, depois tem a psicologia clínica, e só há técnicas, não é? Quer dizer, isto não é só por inspiração, e claro que há pessoas que, de acordo com o seu modelo, a sua relação, o seu feitio, têm uma maior facilidade em conseguir competência também nessa área. Mas treina-se e ensina-se também, e eles são ensinados não só o modelo de relacionamento mas também, por outro lado, outras coisas mais difíceis, como transmitir as notícias más, enfim, uma série de circunstâncias que são treinadas. Eu apesar de, nestes 8 anos, ter deixado de dar aulas pelas funções que tenho, estou afastado da docência, mas há uma aula que eu dou todos os anos, ao primeiro ano, o tema é sobre profissionalismo médico, que é para eles perceberem essas variáveis todas, e é a primeira aproximação que os jovens estudantes de medicina têm com aquilo que é a realidade prática. Não é só a biologia, uma das ciências mais fundamentais das cadeiras que eles têm mais no início do curso, mas também perceber que eles estão a criar competências para exercer como deve ser a sua atividade, mas tendo em conta uma série de variáveis que eles têm que estar bem presentes na sua cabeça quando estão a desenvolvê-la, de maneira que são esses modelos que nós utilizamos. Há naturalmente especialidades, como é o caso da sua, não é? Com a cardiologia, não sei se este número estará ainda correto, mas já participou em mais de 50 mil cateterismos. Sim, vão somando. Somando e acumulando ao longo dos anos, sobretudo foi treinado para intervir, para resolver. Não é assim em todas as especialidades, e como é que, sobretudo na oncologia, que nos acaba por trazer aqui, muitas vezes é preciso aceitar que não se vai curar. E depois é preciso, sobretudo, também lidar não só com essa derrota, se podemos chamar assim, mas continuar ao lado do doente. Essa mensagem que disse que era importante, a forma como se transmite, treiná-la. Sem dúvida. O paralelismo com a cardiologia é muito bom. Relativamente à oncologia, vou já explicar porquê. Porque as doenças cardiovasculares ainda não foram ultrapassadas pelo cancro como causa de mortalidade, mas têm vindo a diminuir. Mas, sobretudo, temos transformado uma doença que era fatal, aguda, numa doença crónica. Há este paralelismo com o cancro, e o professor Sobrinho Simões fala nisto muitas vezes, por exemplo, que é o transformar o cancro é uma entidade demasiado abrangente para corresponder àquilo que é a realidade da sua expressão depois na sociedade, mas progressivamente os doentes com cancro têm vindo, muitos deles, e em muitas das situações, a viver não uma situação aguda, não é, de complicação ou de fatalidade aguda, mas transformar essas condições em situações crónicas. Pense também que eu, apesar de termos de facto a sorte de estar a desenvolver uma atividade em que houve uma enorme progressão, a cardiologia e sobretudo a cardiologia de intervenção que eu faço, a diferença no tratamento do infarto, quando eu entrei para o internato de cardiologia e agora, é absolutamente diferente. Mas há condições que nós não conseguimos resolver, independentemente da qualidade da técnica e das condições técnicas que estão ao nosso dispor. Portanto, há também essa fragilidade e, portanto, conhecemos bem também a perda quando
finalmente não conseguimos fazer por determinado doente aquilo que gostaríamos, que era livrá-lo de uma situação fatal. Acontece. No cancro é a mesma coisa. Portanto, a nossa expectativa é que o processo de evolução das doenças neoplásicas seja um bocadinho em espelho com aquilo que está a acontecer com as doenças cardíacas e cardiovasculares, e que, apesar de tudo, nós nunca desliguemos da nossa responsabilidade que aqueles doentes são nossos, independentemente de conseguirmos ser mais ou menos eficazes. Esse acompanhamento tem que ser feito independentemente da especialidade. E dar essa notícia de que fala, não só num cancro, mas também numa situação cardíaca, como falou, é difícil, ou seja, ao fazê-lo sabem que estão a mudar a vida daquela família para sempre, e há ali um antes e um depois daquelas palavras que vão dizer. Essas palavras, a escolha das palavras, a forma, isso tem peso também para o médico. Tem peso. E eu acho que, e depois dou o exemplo daquilo que nós fazíamos, é das tarefas mais difíceis, e não deve ser feita por pessoas que ainda não adquiriram a maturidade e a competência para as poder transmitir de forma adequada, isto é. Ou seja, na parte clínica, e quando há esse treino, depois não chega apenas a sair da faculdade e já preparado. Não chega. Eu, enquanto liderei equipes de cardiologia de intervenção, sempre que havia sucessos eram atribuíveis a quem os desempenhava. Os insucessos era sempre eu, como líder do laboratório de hemodinâmica, que dava as notícias. Eu acho que é preciso isso, porque os familiares têm que perceber que quem lhes está a transmitir a informação lhes possa garantir tudo aquilo que estava ao nosso dispor foi feito, que é para não ficar a mínima dúvida por parte se terão atuado de acordo, se os próprios terão ajudado ou acompanhado a situação para ela ser resolvida de forma mais oportuna. Tem que se deixar essa mensagem, tem que ser muito clara, mas demasiada honestidade pode ser crueldade, e isto também se aprende, e por isso é preciso maturidade. Por isso é que eu acho que quem dá essas notícias tem que ser o líder da equipe, do grupo, etc. Não pode ser dado por pessoas que ainda não adquiriram a maturidade, apesar de terem feito já treino no modelo e na aquisição dessas competências. Isso precisa de tempo. Nós falamos muito, e isso pode ser um exemplo, de humanizar a saúde, a forma como podemos humanizar essa saúde, apesar deste conceito muitas vezes ser um conceito um bocadinho abstrato, mas isso pode traduzir-se, da sua opinião, em gestos mais concretos, que acaba por testemunhar, que acaba por ver da sua experiência clínica também? É um conjunto, é um conjunto de circunstâncias, de pessoas, atos, atitudes, gestos, quer dizer, a complexidade é enorme. E normalmente o que acontece e o que salta mais à vista são as pequenas falhas, ou as grandes falhas, obviamente. Tem que se perceber que para este processo ser um processo competente, tem que ser competente, é como uma corrente, não é? Quer dizer, os elos têm que ser todos sensivelmente, que tenham a mesma estabilidade, mas quando há uma fragilidade de um, tem que haver outro mais forte que consiga ultrapassar essa limitação. Isto não é conceptual, isto é, nós funcionamos em equipe. Não há o médico a funcionar sozinho, não há o enfermeiro a funcionar sozinho, não. Há uma equipe que vai desde o médico, que é eventualmente a pessoa que tem um conhecimento mais diferenciado em determinadas áreas, até todos aqueles que acompanham o processo do tratamento, do acompanhamento do são, evitando a doença, ou do doente que se procura a cura ou o tratamento. Portanto, as fragilidades devem ser identificadas, devem ser corrigidas, e esta funcionalidade em equipe tem que ser uma realidade, porque senão o sistema vai claudicar. E claudica muitas vezes porque há falha de relação entre estes vários componentes. Aí é que se devia investir. E são falhas que acabam por muitas vezes desumanizar o doente, ou seja, a forma como nós olhamos para o doente, que é chamado cada vez mais a ter uma palavra, a decidir, muitas vezes um tratamento, ou tomar uma opção, uma decisão sobre a sua própria saúde, há momentos em que corremos o risco de desumanizar essa pessoa. Sem dúvida. E deixe-me dizer outra coisa, isso é absolutamente verdade, e por isso é que as palavras em momentos importantes na vida de um doente têm que ser muito bem ponderadas, porque os doentes estão muito atentos à informação, e a informação não pode ser nem vaga,
mas também não pode ser muito complexa, porque senão o doente não tem conhecimentos técnicos, vai apenas fazer a apreciação daquilo que compreendeu. E nós temos que estar atentos, e quando eu falo nesta cadeia, imagino um técnico de radiologia que faz uma apreciação, nem que seja uma pequena apreciação sobre um exame, sobre o qual não vai ter a responsabilidade de fazer o relatório, nem de identificar a complexidade da situação, mas faz um comentário. E o doente está muito atento. E ele vai aprender essa frase, esse termo que lhe criou a dúvida, e isso vai gerar uma perturbação enorme na sua relação emocional com. Enquanto que, se nós tivermos cuidado do processo evoluir de forma competente, vai ser a pessoa que tem a responsabilidade, não só para dar a notícia dessa alteração, mas aquilo que se prevê que se possa fazer no sentido de a resolver, se ela existe. É esta sequência que tem que estar clara e ser um modelo estratégico. Portanto, a humanização passa-se por coisas tão simples quanto esta. Não é só o carinho, não é só o afeto, não é só a proximidade, não. É o cuidado que se tem com informações que são transmitidas muitas vezes e que perturbam definitivamente ou provocam a dúvida ou provocam um desconforto muito mais difícil de reverter do que se a coisa tivesse uma sequência adequada. Isto é um exemplo que nós vivemos com muita frequência. Costumamos também aqui muitas vezes falar na linguagem, porque nós estamos aqui a falar muitas vezes de cancro, obviamente aqui entra a saúde no geral, mas olhando para o cancro em particular, muitas vezes falamos na linguagem que acompanha estas doenças e que acaba por muitas vezes se calhar não ajudar. Esta linguagem mais bélica, o dizer que a pessoa tem que se manter positivo, que é um guerreiro, que teve a lutar, isso é algo também que está a começar a desaparecer por parte dos novos médicos. Eu acho que se não está, devia estar, não é? Porque há um esforço nesse sentido. De facto, há uma terminologia que tem a ver com uma luta contra, não é? A luta contra uma doença, etc. Mas a luta é um conceito muito vago, não é? E há muito mais o apoio para as condições para a pessoa conseguir fazer esse percurso. É um percurso, não é uma luta, é um percurso. E todos nós na vida temos percursos mais difíceis e períodos mais difíceis do nosso percurso e precisamos, sobretudo, de encontrar soluções para os ultrapassar ou que nos ajudem a ultrapassá-lo. Portanto, aqui, aquilo que me parece é que a aproximação de um termo que me parece mais adequado é que isto é um percurso, pode ser um percurso mais fácil, mais difícil, vai estar acompanhado e vai estar acompanhado por aqueles que podem acompanhar com eficácia esse percurso mais ou menos complicado. Se for assim, acho que as pessoas, porque ninguém gosta também de ser menorizado na sua condição humana, e isso, atitudes dessa natureza, é uma guerra, tal, vais aguentar, não é? Pode transformar isso a coisa virar e perder um bocadinho o significado e ser exatamente o contrário daquilo que nós queremos que o doente sinta. É o acompanhamento num percurso. Olhando para esse percurso, e o que se diz muitas vezes é que atualmente o tempo que é dado aos médicos para fazer esse acompanhamento, para olhar para o doente, para estar mais tempo em consulta é cada vez menor, ou seja, a burocracia aumentou, não sei se tem também essa experiência naturalmente, tem esse conhecimento, há essa dificuldade desse equilíbrio agora, mudou muito a ser clínico há uns anos para agora. Mudou muito porque as ferramentas também são diferentes, não é? Nós de antes recebemos um doente, tínhamos um papel à nossa frente, íamos tomando as nossas notas com os olhos no nosso doente que estava ali à nossa frente. De repente temos um ecrã à nossa frente que, se não temos cuidado, está à frente do nosso doente. E estamos mais tempo a meter informação no computador do que aquele que temos a olhar nos olhos dos nossos doentes. Isto é uma fase de interface intermédia. Eu acredito que a inteligência artificial possa vir a ajudar, e uma ferramenta muito boa na adequação até desse princípio, porque há coisas que nós não precisamos estar, dizia um amigo meu, tu fazes o dobro das consultas se escrevesses melhor no computador. É verdade, não é? Quer dizer, despachava mais, mas não é isso que nós estamos, para isso
não é preciso andar a tirar um curso de medicina nem a fazer uma diferenciação. A inteligência artificial, já há plataformas que absorvem a informação toda, que depois passam para um processador de texto, e se essa informação, com o pedido dos exames, na consulta subsequente, puder já estar compilada pela inteligência artificial para nos dar um resumo daquilo que foi a informação, nós temos muito mais tempo. No mesmo tempo, ficamos com muito mais tempo para estar a falar com o nosso doente. Mas sabe que isso, independentemente dos tempos, isso não depende só das plataformas nem das atualizações técnicas, depende muito também das pessoas, não é? Depende muito das pessoas, de um lado e do outro, porque há pessoas, médicos que têm alguma dificuldade de comunicação, ou têm muita dificuldade de comunicação, ou são uns excelentes comunicadores, e por outro lado os doentes também não são todos iguais, não é? E há uns que em pouco tempo transmitem muita informação que é muito eficaz, e há outros que requerem muito mais tempo. Portanto, para responder à sua pergunta, eu acho que isso não serve de justificação para a perda, entre aspas, de tempo que temos que ter com os nossos doentes, porque estamos a ganhá-lo. É preciso encontrar os modelos certos para ultrapassar essas limitações. De facto, a burocracia é muito mais administrativa e não faz sentido estar um médico ou um técnico muito desenvolvido, muito diferenciado, a fazer tarefas que podem ser feitas por pessoas com menos diferenciação. Faz sentido. E olhando para essa questão da inteligência artificial que introduziu aí, falou aí de um benefício, claro, outros também que podem ajudar a tratar grandes quantidades de dados e de informação, mas naturalmente o diagnóstico, a última palavra, não vai ser deixada ao robô. Não vai. Mas vai-nos ajudar, portanto é uma ferramenta, e eu tenho dito, e a minha interpretação é que a inteligência artificial vai ser uma excelente ferramenta para ajudar os médicos a serem melhores. Não é para substituir os médicos, é para os médicos serem melhores. Mas na prevenção até é prevenir, Na prevenção nós também. quase que Sim, sabermos claro como é que que há sim, aquilo. porque nós conseguirmos transmitir ao nosso doente a previsibilidade de, se não tiver determinados cuidados, se não tiver determinadas, uma postura de vivência saudável, etc. E lhes conseguimos dar a probabilidade, e essa é fácil, que a inteligência artificial rapidamente, em algoritmos simples, consegue identificar, se calhar estamos a ser mais eficazes. Depois, na doença, há muita informação que pode ser sistematizada, porque já, enfim, na inteligência artificial, as fontes também são aqui importantíssimas, como nas outras áreas, mas começa a haver fontes que vão fontes muito fidedignas que a inteligência artificial vai fazer, já há plataformas para médicos que vão buscar e identificam fontes, e são fontes muito credíveis, que nos ajudam a sistematizar determinadas circunstâncias. Portanto, há aqui um conjunto de condições que podem ajudar o médico a ser melhor, mais eficaz. Mas estou de acordo consigo. A coisa, apesar de poder falhar, não há nenhum médico que nunca falhe, mas o sentido crítico, a avaliação crítica daquilo que é a interpretação que esse grande número de dados promove, deve ainda, eu acredito que nunca vai fugir à responsabilidade do médico. Se fugir é muito mau sinal. Olhando para outro conceito que eu acabei por falar na introdução que fiz, tem a ver com este conceito One Health, e estamos numa casa por excelência de que esse conceito pode ser aplicado. Portugal tem dado alguns passos importantes. O ICBAS tem sido um grande pioneiro também na defesa deste conceito como um conceito de futuro a ser aplicado, e quer-nos explicar melhor, para quem não conhece este conceito de uma saúde quase única e integrada, o que é que pode significar? Essa tem sido a nossa orientação estratégica e de uma forma muito simples é juntar a interpretação do benefício da saúde humana, da saúde animal e da saúde do ambiente. Isto é, nós tivemos um exemplo que é muito claro, a infecção e a pandemia por Covid-19 foi a ligação entre estes vários fatores que não foi acautelada. Portanto, nós temos que prever e interpretar em antecipação aquilo que vão ser as próximas ameaças, e que podem ser pandémicas por vírus ou de outra natureza qualquer. Mas é certo que vão acontecer, ou que podem acontecer com grande probabilidade. Vão acontecer, não sabemos é quanto, e quanto mais informados estivermos relativamente à interpretação desta ligação, mais fácil é preveni-las por um lado e precaver-nos para que, se elas surgirem, podemos ter ferramentas para as poder ultrapassar. Aqui há muitas coisas que as pessoas compreendem, quer dizer, nós sabemos que os animais
são os animais de companhia e são os animais que servem na nossa cadeia alimentar também, e a saúde está muito interligada. Nós temos, por exemplo, um conjunto, só para dar também alguma informação assim um bocadinho mais inovador, um bocadinho diferente. Nós temos um estudo de oncologia em animais de companhia, e aquilo que é uma plataforma que faz o registro de todas as condições dessa natureza que são reportadas, e depois vêm também os dados histológicos dos laboratórios de anatomopatologia, e há uma grande sobreposição em alguns tipos de tumores com aquilo que acontece nos humanos. Isto é, cancro de mama por exemplo, em cães, as manchas de distribuição geográfica são muito semelhantes àquelas que acontecem na mulher. Portanto, há seguramente aqui a valorização do conhecimento, porque se há essas variáveis, tem que existir variáveis locais que interfiram sobre essa probabilidade. Portanto, mais do que apenas o tratar os bovinos que vão ser depois consumidos pelos humanos de determinada maneira, promovendo aquilo, porque se as rações tiverem antibióticos, eles vão desenvolver resistência bacteriana, e quando os humanos consomem essa carne, vão desenvolvê-la também, e ao desenvolver vão obrigar à necessidade de tratamentos farmacológicos antimicrobianos muito, muito complexos, e a certa altura as bactérias, que têm uma grande capacidade de se adaptar àquilo que são os mecanismos de luta, começam a ultrapassar essas capacidades. Portanto, que um conjunto de circunstâncias que obviamente transmite que, se não pensarmos isto tudo no conjunto, e outro exemplo dos microplásticos, os microplásticos são absorvidos e entram na cadeia alimentar dos peixes que nós comemos, ficam no músculo dos peixes, e depois os peixes que nós consumimos, já há identificação clara nos músculos humanos dos microplásticos pelo consumo de peixe. Portanto, perceba-se que nada disto está separado. E se não pensarmos em modelos de investigação clínica, científica, com o objetivo de intervir sobre esta cadeia, nós nunca vamos resolver o problema todo, vamos resolvendo bocados ou partes de cada um destes problemas. Mas já está a ser feito muito trabalho nessa área. Trabalho, tem-se desenvolvido muita ciência, muito conhecimento à volta disto. Temos muitas áreas de investigadores no ICBAS a dedicar-se e a trabalhar em conjunto. O gabinete do ANELF que temos no ICBAS faz um bocadinho a coordenação dessa atividade, e a comunicação de ciência, temos uma pessoa que é especializada em fazê-lo, para transmitir essa informação. Temos as conversas mensais do ANELF, em que convidamos pessoas de campos diferentes para virem falar sobre o mesmo problema, para se perceber a complexidade, mas a importância de trabalhar em conjunto. Portanto, estamos a fazer o que achamos que temos que fazer, pelo menos para despertar as atenções para este problema, que é muito, muito, muito importante. Olhando agora um bocadinho para o seu lado mais pessoal, porque falou aí no gosto pela música, pela poesia, pelos livros, gosta também de arte e de fotografia. Essas componentes ajudaram-no a ser melhor médico? Eu quero acreditar que sim, não é? Também gosto de outras coisas. Eu gosto de desporto, faço muitas coisas mal, mas faço, não é? Quer dizer, e isso mantém-me próximo daquilo que é a realidade física de espaços diferentes, etc. Eu acho que quanto mais divergente for a formação, maior importação de dados que ficam depois, obviamente, ligados à nossa maneira de viver, à nossa maneira de estar. Eu quero acreditar que é isso que faz pessoas mais competentes, e sou um mau juiz em causa própria, de qualquer maneira, que sinto a necessidade, sinto imensa necessidade de outras variáveis que ultrapassem apenas aquilo que é a atividade que tenho como principal. Continuo a gostar muito de fazer clínica e faz muita falta, e tenho feito muito pouco nos últimos 8 anos por causa destas funções que ocupo, mas gosto muito também de outras coisas, e vou procurar ter tempo no futuro para as fazer em prioridade. E olhando para essa parte clínica e para a parte mais académica que acabou por abraçar com a direção de um instituto como o ICBAS, onde é que teve mais desafios, onde é que foi mais desafiado, ou onde é que, por outro lado, foi mais difícil e tem episódios que o marcaram?
Eu fiz em simultâneo esse trajeto, não é? Eu formei-me aqui nesta casa, entrei em 77, acabei em 83, em 84 fui convidado para monitor e depois assistente, fiz o trajeto todo até chegar aqui onde estou. E aqui no Santo António também, com exceção de 3 anos estive no São João a treinar para montar o laboratório de hemodinâmica, aqui no Santo António que não havia, e o tempo que estive em França, estive sempre aqui, portanto sou médico no Santo António desde 1984. E os desafios são diferentes, não é? Porque os desafios de exigência, de concepção, de trabalho de equipe, são diferentes, mas são complementares, porque acredito, e quem ensina clínica, eu tinha a regência da cadeira que tinha mais ECTS no curso, portanto era medicina e especialidades médicas, tinha 32 assistentes, portanto mas acredito que só as pessoas que fazem clínica é que podem ensinar clínica. E houve sempre esse cuidado. Eu tive, durante muitos anos, dei muitas aulas práticas, como é óbvio, e tinha modelos de pedagogia que ultrapassavam apenas o ensinar-lhes a medicina ou a cardiologia, porque eu acho que é a nossa obrigação dar o nosso contributo. E depois, como é que ele é aproveitado, já é outro assunto. Mas, relativamente aos desafios, foi se calhar mais difícil conseguir algumas coisas no hospital, porque o modelo é mais complexo, para financiar ideias é mais complicado. É uma máquina mais burocrática, ao Estado. Mais burocrática. Enquanto que nestes 8 anos de direção do ICPAS, mas eu já tinha sido diretor de curso, já tinha conselho científico, fiz tudo o que havia para fazer durante estes anos todos, estive em todos os socalcos de uma carreira, mas aqui eu senti que, apesar da dificuldade de ser uma estrutura do Estado, tive mais amplitude para desenvolver projetos e novos projetos, e por isso estou grato a esta possibilidade, por me ter permitido fazer esse trajeto. E há coisas que eu pensei que não íamos conseguir concretizar e conseguimos, outras que gostaria de ter concretizado e não consegui, mas o desafio mantém-se. Mais difícil, talvez, na atividade hospitalar, na convivência com a gestão de grupos e de equipes e, enfim, tarefas muito diferenciadas. Há alguma dificuldade de acompanhamento daquilo que seriam iniciativas de desenvolvimento de competências adicionais. Na faculdade senti que tive mais, e se muita coisa não foi feita é porque a culpa também terá sido minha, mas há aqui um belo legado e um belo trabalho também deixado. É isso que passa aos alunos, ou seja, apesar de podermos ter mais ou menos sucesso numa ou noutra área, é importante essa resiliência, é importante o tentar e não desistir de fazer. Sim, e os exemplos servem para isso, não é? Quer dizer, não é para... Eu conselhos não dou nem aos meus filhos, não é? Mas digo aquilo que é a vivência e a percepção dessa vivência. Nós vamos ter, e nesse percurso, são percursos difíceis, que têm, não é? Tem momentos em que apetece virar as costas, deitar tudo, a perder e dizer que não quero, e há outros momentos extraordinariamente gratificantes. É preciso ter a capacidade para vencer os momentos difíceis e compensá-los com aqueles que são de franca contribuição para o benefício emocional. Eu dou-lhe um exemplo, e um exemplo pessoal. Eu estava de prevenção e entrou um doente com infarto em paragem cardiorrespiratória, porque tinha chegado e teve a sorte de ter a paragem, entre aspas, de ter a paragem à entrada do serviço de urgência. Então levaram-me, eu tratei-o, era uma situação gravíssima, mas que é muito grave, mas muitas vezes o tratamento é fácil. E fiz-lhe a angioplastia, fiz a recanalização da artéria, que era a artéria principal do coração, e passado um bocado o doente recuperou e estava na maca, à espera de ir para a unidade de cuidados intensivos, chamou a anestesista e disse: "Ó doutora, diga-me uma coisa, eu estacionei mal a moto, acha que eu posso ir agora a seguir estacionar a moto como deve ser?" Quer dizer, portanto as pessoas nem sequer percebem a gravidade da coisa, mas também nós não precisamos do agradecimento. O agradecimento está naquele momento de sentir a diferença da nossa atuação entre a vida e a morte. Portanto,
não foi preciso o senhor da Mota agradecer-me, porque o agradecimento estava feito. A minha satisfação é a satisfação de todos os meus colegas que vencem dificuldades, maiores ou menores, e que continuam a achar que esse é o motivo que justifica continuar em uma profissão que é muito exigente, apesar das dificuldades. E quem cuida dos médicos e de quem tem essas profissões? Quem cuida? Pois, quem cuida? Eu acho que, primeiro, temos uns médicos que cuidam de nós também, não é? Nós costumamos dizer, nós queremos formar bons médicos porque são os que vão tratar de nós, já estão alguns deles. Mas nós temos gente à volta, não é? Muitas vezes que são a nossa família, que são as pessoas que nos estão próximas e que são as maiores vítimas da nossa relação com uma vida muito, muito comprometida. E há muitos de nós, e eu sei bem o que estou a dizer, que tiveram que muitas vezes pôr em causa essa disponibilidade para abraçar outra. E apesar de tudo, o que é importante é depois, no fim do dia, haver o regresso a uma harmonia que vai falhando muitas vezes no desempenho da nossa... Enfim, isto é uma relação entre pessoas e as pessoas têm que se relacionar e têm que encontrar também os seus caminhos. Há muita desistência, há muito burnout que resulta dessa pequena resiliência. Eu acho que é preciso cultivar muito mais, que o burnout é uma situação transitória, deve ser desgaste, cansaço. Na minha geração ninguém tinha burnout, agora... Não se falava propriamente. Mas tinham na mesma cansaço, estavam arrebentados, iam para casa... Mas é preciso saber parar, estas novas gerações são educadas noutra forma de agora medicina. É preciso perceber que isso faz parte do processo e não ficar preso a essa dificuldade, mas encontrar o benefício no retorno que muita desta atividade nos permite. E eu acho que nós somos abençoados porque é uma profissão que tem tem muito trabalho, como todas, mas tem um enorme retorno. O retorno de se ter feito alguma coisa por alguém, acho que é fantástico. Muito bem, fica essa mensagem. Agradeço-lhe, Dr. Henrique Cirne Carvalho, por ter estado connosco. Muito obrigada pelos ensinamentos que nos deixou. Foi mais um podcast de Ligações. Já sabe, acompanhe-nos em todas as plataformas.